E se eu te dissesse que uma única empresa é responsável por grande parte da economia do mundo todo? E se eu te dissesse que os players mais importantes, como Estados Unidos e China, disputam seu controle e influência em uma espécie de guerra corporativa nas sombras? As produções dessa empresa estão, por outro lado, em iPhones, em carros, eletrodomésticos, computadores, tanques de guerra, aviões e nos foguetes enviados ao espaço. 5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition. E acredite, a maioria das pessoas nunca sequer ouviu falar em seu nome. Estamos falando da TSMC, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Pode não ser um nome conhecido, mas seus chips e semicondutores estão por toda parte. Considere que essa empresa, somente essa empresa, detém praticamente um monopólio global. Essa gigante da tecnologia fica localizada na costa noroeste de Taiwan. A TSMC fabrica 92% dos chips mais avançados globalmente. É uma das duas únicas companhias que realizam a produção em larga escala de chips com menos de 10 nanômetros, assim como a Samsung também o faz, porém em uma escala bem menor. Nanômetro refere-se basicamente ao comprimento de um transistor, pequenos interruptores, cerca de 10.000 vezes mais finos do que um fio de cabelo humano, que regulam as correntes elétricas. Quanto menor o transistor, maior a quantidade de transistores que podem ser agrupados. E com mais transistores, a qualidade do chip melhora e o computador, por exemplo, se torna muito mais poderoso. O sucesso da indústria de chips e semicondutores em Taiwan é resultado de uma combinação de fatores, incluindo o apoio ativo do governo, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, a criação de polos tecnológicos e a formação de uma força de trabalho altamente qualificada. Sem contar que a sua localização, que está estrategicamente localizada na região da Ásia-Pacífico, o que facilita acesso aos mercados chaves como China, Japão e Coreia do Sul. Isso proporciona à TSMC uma vantagem logística significativa em termos de distribuição e acesso a clientes. A sua metodologia de produção também é guardada a 7 chaves. Em 2022, mesmo sob várias ameaças da China, a presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitou Taiwan e, na oportunidade, fez questão de se encontrar com o CEO da TSMC, Mark Liu, ressaltando a importância da empresa. A visita foi tão mal vista pela China que, em resposta, eles fizeram os maiores exercícios militares já realizados na região. Isso porque, para a China, Taiwan se trata apenas de uma ilha rebelde, mas que é parte da China. De fato, o presidente chinês Xi Jinping, no final de 2023, afirmou que a ilha inevitavelmente será reunificada e que nunca desistirá do uso da força. Os exercícios militares e tensões na região cada vez maiores fazem grande parte da maioria dos especialistas acreditar que em um futuro muito breve, a China se prepara para invadir Taiwan. Outra ação chinesa em função da visita de Pelosi foi a aplicação de sanções contra Taiwan, suspendendo as importações de frutas cítricas e peixes. Mas, obviamente, Pequim não proibiu os semicondutores de Taiwan porque depende deles, assim como o mundo todo. Os semicondutores são uma das partes mais relevantes da guerra econômica travada entre os Estados Unidos e a China, e se tornaram uma parte importante da rivalidade tecnológica entre esses países. Para os norte-americanos, as consequências de a China tomar o controle dessa tecnologia através de uma invasão podem ser catastróficas. Se com a guerra da Ucrânia o preço dos alimentos subiram no mundo todo, imaginem uma empresa que, de acordo com a Associação da Indústria de Semicondutores dos Estados Unidos, produz mais de 90% dos chips de alta qualidade do mundo. Seria um grande regresso nas tecnologias e nas economias do mundo todo, impacta também a nível militar, visto que grande parte dos aviões como o F-35, por exemplo, e várias outras tecnologias fazem uso de chips semicondutores. Essa tecnologia foi, na verdade, inventada nos Estados Unidos e que inclusive deu nome ao Vale do Silício, já que a maioria dos chips é criada com silício. Nos anos 90, os Estados Unidos fabricavam 1/3 dos chips do mundo. Em 1987, nasceu a TSMC, fundada em Taiwan como a primeira fundição de semicondutores dedicada do mundo. Na época, o mercado de chips estava em rápida expansão, mas muitas empresas de tecnologia enfrentavam desafios na produção em massa de semicondutores avançados. A TSMC viu uma oportunidade nesse cenário, favorecendo serviços de fabricação de chips para empresas que não tinham instalações próprias. Desde o início, a TSMC se destacou por sua abordagem inovadora e o foco na qualidade.
E hoje a empresa possui uma capacidade de produção impressionante, com várias instalações de fabricação em Taiwan e em outros locais ao redor do mundo. Todas as maiores empresas de tecnologia do mundo dependem da TSMC. Apple, Intel, Qualcomm, AMD, Nvidia, a gigante chinesa de tecnologia Huawei e a Tesla. A fabricação de chips semicondutores do tamanho de uma unha é um processo extremamente difícil. Os funcionários devem usar equipamentos de proteção ao manuseá-los. Se até mesmo um grão de poeira cair, o lote inteiro corre o risco de ser arruinado. O processo completo é altamente técnico e requer equipamentos especializados e conhecimentos avançados de engenharia e tecnologias de materiais. A produção em grandes quantidades é desafiadora e a TSMC possui uma clara vantagem. Porém, a situação está se tornando mais complexa devido ao fato de a empresa estar no centro de uma disputa entre duas grandes potências. Washington está disponibilizando cerca de 52 bilhões de dólares em incentivos financeiros para encorajar empresas, como a TSMC, a estabelecerem fábricas de semicondutores nos Estados Unidos. Uma nova instalação de produção de chips da TSMC está atualmente em construção na Arizona e está programada para ser concluída até 2024. Com um investimento de 12 bilhões de dólares, o equivalente a cerca de 62 bilhões de reais. Esta fábrica será focada na produção de semicondutores para empresas americanas e estará localizada próximo a Phoenix, no Arizona. No entanto, é importante ressaltar que essa iniciativa representará apenas uma pequena parte da produção global de chips. A União Europeia, por exemplo, está empenhada em alcançar a autonomia na fabricação de chips e está planejando medidas de estímulo para fortalecer sua indústria de semicondutores, por meio do Ato Europeu de Chips. A Comissão Europeia propõe apoiar a indústria de chips com um investimento de 43 bilhões de euros, cerca de 230 bilhões de reais em fundos públicos. O objetivo é aumentar a participação da Europa na produção global de chips de menos de 10% para 20% em até 2030. O projeto da gigantesca fábrica de chips da Intel na Alemanha representa um avanço significativo nesse sentido. Ao mesmo tempo, a inovação em chips na China está crescendo aos trancos e barrancos. Em 2020, as empresas chinesas estavam enfrentando desafios para alcançar tecnologias abaixo de 40 nanômetros. Hoje, há relatos de que a principal empresa chinesa de chips, a SMIC, conseguiu desenvolver um chip de 7 nanômetros. A China está priorizando isso como uma estratégia-chave para fortalecer sua indústria nacional de semicondutores, oferecendo incentivos às empresas do setor, incluindo isenções fiscais corporativas por até 10 anos para aquelas empresas que produzirem os chips mais avançados, e planeja iniciar a produção de chips ultra-avançados de 2 nanômetros até 2025. Isso implica que dispositivos como o iPhone, por exemplo, tenham uma duração de bateria significativamente estendida, durando até 4 dias sem a necessidade de recarga. A China reconhece a importância da TSMC tanto quanto os Estados Unidos. À medida que as tensões geopolíticas aumentam, o papel de Taiwan no cenário global pode ser crucial para a sobrevivência da ilha. Em um cenário onde Taiwan não pudesse mais exportar chips, fábricas no mundo todo, inclusive na China, deixariam de funcionar já nas próximas semanas.